Estudos, e hoje veremos a pergunta de número 7 deste livro, que temos baseado o nosso estudo. E a pergunta é a seguinte: podemos perder a nossa justificação? Resposta: não. Não podemos perder a nossa justificação, pois ela decorre somente da fé e porque Cristo a protege mediante sua intercessão por nós. Podemos perder a nossa justificação? Resposta: não. Não podemos perder a nossa justificação, pois ela decorre somente da fé e porque Cristo a protege mediante sua intercessão por nós. Interessante esta pergunta, irmãos, e é por mais importante entendermos brevemente essa resposta, e uma resposta que é bíblica. Obviamente que trata-se de uma resposta que não vai envolver todos os argumentos que poderíamos usar para fortalecer ou sustentar a verdade bíblica de que nós jamais podemos perder a nossa salvação ou a nossa justificação, uma vez declarados justos por Deus diante do seu tribunal em Cristo. Mas aqui nós veremos apenas duas razões que podemos entender que são razões suficientes para crermos que não podemos perder a nossa justificação. Nós sabemos, a justificação é uma linguagem judicial, um termo forense que está relacionado à verdade de que nós, que éramos culpados e estávamos condenados, por causa e unicamente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada, a nós creditada, nós fomos diante de Deus, ao invés de sermos condenados, que é justamente o contrário de condenação, de justificação é condenação, nós fomos justificados. Não por causa da justiça nossa, mas a justiça de outro, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Escritura nos fala acerca disto, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para o que nos diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo vai nos dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, nós somos culpados, mas por causa da nossa miséria e dos nossos pecados colocados na conta dele, ele teve então de ser condenado no nosso lugar. Então nós fomos declarados justos, não fomos transformados em injustos. Não há uma mudança na nossa condição, há uma mudança no que diz respeito ao nosso estado. Não é? Nós éramos antes condenados e agora então passamos a ser justificados, declarados justos diante de Deus. Mas então, como mencionei, irmãos, há muitos argumentos que podem ser utilizados para falarmos acerca da verdade bíblica de que não podemos perder a nossa justificação, mas hoje nós consideraremos brevemente dois. Primeiro seria: somos justificados somente pela fé, e segundo, Cristo é aquele que intercede por nós. Então, vamos ver brevemente aqui, irmãos, a ideia de que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Este é um tema que, para nós, para a Igreja Reformada, é de fato um tema muito caro. E um tema que envolve grande controvérsia quando nós vamos tratar acerca disto, sobretudo com aqueles que são chamados por nós de papistas ou romanistas, aqueles que entendem que o homem ele pode ser salvo não apenas pela fé, mas também através da prática de boas obras. Nós entendemos que não há a menor possibilidade de o homem ser justificado por Deus mediante obras, mediante a observação da lei ou qualquer coisa desta natureza. Quando nós olhamos para a ideia da justificação somente pela fé, nós entendemos que isto é realmente um dos aspectos importantes e principais da doutrina reformada que cremos, que nós chamamos de justificação pela fé somente. Muitos falaram sobre isto e há muito conteúdo acerca disto, mas tratando sobre isso e tentando apresentar uma defesa acerca da verdade bíblica de que nós somos justificados somente pela fé,
John Owen, um puritano do passado, escreve o seguinte: somente a fé é exigida de nossa parte como algo importante em relação a essa justiça, ou com que cumprimos sua concessão e comunicação divina, ou a recebemos para nosso uso e benefício. Pois, apesar de essa fé ser em si mesma o princípio radical de toda obediência, como somos justificados por ela, seu ato e dever é tal, ou de tal natureza, que nenhuma outra graça, dever ou obra pode ser associada a ela ou até mesmo considerada. Ele está, então, só apenas reforçando e, então, de fato, salientando a verdade de que nada pode ser acrescentada como instrumento para a salvação além da fé. A fé somente é este elemento importante para a justificação do homem diante de Deus. Os nossos padrões doutrinários falam muito sobre isto também. Se você for olhar a pergunta 33 do Breve Catecismo de Westminster, no final, então, ele vai dizer: justificados somente pela fé. É uma verdade que, para nós, é realmente inegociável. Mas, então, Owen, ele vai apresentar, irmãos, um argumento de 5 partes em favor da ideia de que é somente a fé e nada além dela. O primeiro argumento, ou melhor, a primeira parte deste argumento dele é o seguinte: o Novo Testamento menciona a fé justificadora com mais frequência como uma recepção. A fé como aquilo que vai receber algo. E a ideia é que a fé, apenas a fé, é aquela que recebe. E recebe quem? A fé é aquela que vai receber ou aceitar a Cristo. Apresentando-nos, então, essa ideia de receber, ou a ideia de recepção. Ela, a fé, recebe, e o que ela recebe é justamente aquilo que é a causa de nossa justificação, que é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo e sua obra é o fundamento, não a fé. A fé é o instrumento através do qual nós abraçamos a Cristo. Essa ideia de receber a Cristo é bíblica, né? E nós podemos olhar o que diz a Escritura em João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso de número 12, diz assim a Escritura Sagrada: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. E é de fato, nós recebemos a Cristo pela fé e de Deus recebemos a graça toda a graça de Deus e a própria justiça que só podem vir dele na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeiro ponto é: o Novo Testamento menciona a fé justificadora com mais frequência como uma recepção. Uma segunda parte deste argumento é o seguinte: a fé é expressa pelo olhar apenas de Cristo, ou quando nós olhamos apenas para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E de fato, a natureza da fé é expressa nesse olhar, né? Nesse olhar de alguém que carece de outrem, que está fora de si. E a Escritura ainda em João, capítulo 3, versos 14 e 15, nos fala acerca disto. Quando é dito o seguinte, João 3, versos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, os olhos estão fitos na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo como objeto da nossa fé. Aquele com quem nós nos apegamos é o próprio Cristo. E veja, neste processo aqui é apenas a fé que está envolvida. Isso, de fato, vai excluir todos os outros deveres como complementares nesse momento.
apenas a fé. Nada mais além disso. Um terceiro ponto, então, deste argumento: a fé justificadora indica a aproximação de Cristo, denota a aproximação do próprio Senhor Jesus Cristo. E a Escritura nos fala também acerca disto, se você olhar comigo agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 28. Mateus, capítulo 11, verso de número 28. Veja, a ideia de aproximação de Cristo nos diz a palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui o convite, de Cristo a todos quantos estão numa condição miserável e, de fato, precisam da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então o John Owen ele vai escrever o seguinte: vir a Cristo para receber vida e salvação, explica John Owen, significa crer nele para a justificação da vida. Todavia, nenhuma outra graça ou dever equivale à aproximação de Cristo, somente, então, a fé. Ele quer acentuar isto, ele fica reforçando, então, a ideia de que é, de fato, somente a fé. Vir a Cristo para receber vida e salvação significa crer nele para a justificação da vida. Um outro ponto deste argumento, quarto ponto, é o seguinte: a fé é expressa pela fuga em direção ao refúgio. A fé é expressa pela fuga em direção ao refúgio. E um texto que nos fala acerca dessa ideia de em direção ao refúgio é o texto de Hebreus, capítulo 6, verso de número 18. Hebreus, capítulo 6, verso 18, diz assim a Escritura: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A ideia, então, de refugiar-se e refugiar-se apenas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, justificadora, vai expressar também isto. E aqui, mais uma vez, nas palavras do próprio John Owen, ele vai escrever o seguinte: pois se supõe aqui que quem crê está convencido de antemão de sua condição perdida e que, se permanecer nela, perecerá por toda a eternidade. Ele não tem nada em si mesmo para se livrar dessa condição. É preciso se dirigir a algo maior, a fim de obter alívio. Para esse fim, ele considera Cristo exposto diante de si e proposto na promessa do Evangelho. Ele considera um caminho santo e seguro para a sua libertação e aceitação junto a Deus. A fé, então, vai me conduzir a entender e ver a minha condição miserável de fato e a correr unicamente para Cristo, um refúgio seguro. Uma vez, então, que eu entendo a minha própria condição. E um quinto ponto deste argumento é o seguinte: os termos que o Antigo Testamento expressa a ideia de fé, diz John Owen, são a confiança em Deus ou em Cristo, o descanso em Deus, o apego ao Senhor e confiar, ter esperança e aguardar. Essas seriam, então, as ideias da expressão de fé na Escritura. E então ele vai acrescentar, então, dizendo o seguinte: quem age com esse tipo de fé declara a si mesmo perdido, desesperado, desamparado, desolado, pobre, orfanado.
Daí se coloca toda a sua esperança e expectativa somente em Deus. Impressionante, né? É exatamente isso que acontece conosco, ou que aconteceu conosco quando nós fomos salvos. Toda a nossa esperança estava somente em Cristo, em Deus, e é nele que realmente somente está. Nós damos conta da nossa própria condição e vemos que nada em nós, nada que façamos pode então nos tornar justos diante de Deus, é somente pela fé. Então, Owen entende que por meio da fé, pelo seu sangue, como é dito em Romanos capítulo 3, verso 25, né? O apóstolo Paulo tratando, como trata na epístola aos Romanos com muita abundância, ele vai dizer no verso 25 do capítulo 3 de Romanos, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. E então John Owen entende que por meio da fé, pelo seu sangue, implica a doutrina da justificação pela fé somente. Então, a ideia é que a fé relativa ao sangue de Cristo é aquela pela qual a propiciação foi feita pelo pecado. E essa fé não admite nenhuma associação com qualquer dever, como se algo de nós fosse exigido. Veja, irmãos, se não fôssemos justificados somente pela fé, então qualquer outra qualificação deixaria em dúvida a nossa justificação. Se não fosse somente pela fé. Qualquer outra qualificação, se alguma qualificação de nós fosse exigida, deixaria em dúvida a segurança da nossa justificação. Por quê? Porque nós teríamos, irmãos, que fazer algo além de apenas receber a Cristo. E aí é onde mora um problema muito grande. Porque não há absolutamente nada que nós possamos fazer que permita ou faça com que Deus, diante do seu tribunal, nos considere como justos. E então isso poderia colocar em xeque de fato a nossa segurança da salvação, se algo de fato dependesse de alguma qualificação em nós. Mas como não depende, então, a segurança no Senhor. Nós experimentamos a justificação que é completa. Se a justificação que nós recebemos é uma justificação que é, então, perfeita unicamente por causa da obra feita por Cristo, uma obra de fato que é perfeita. Se a justificação não for completada de imediato quando nós recebemos, e nós cremos que a justificação é um ato da livre graça de Deus, como os nossos padrões doutrinários mesmo nos ensinam, ou seja, é algo que acontece de uma vez para sempre, aconteceu e não se repete, é um ato, não uma obra, né? Quando formos estudar em alguma ocasião sobre santificação, nós veremos, os nossos padrões usam uma palavra muito adequada, vai dizer, a santificação é uma obra da livre graça de Deus. Algo que é contínuo. Mas se a justificação não for, irmão, completada de imediato e precisa de outra justificação, nenhum homem pode ser justificado neste mundo. Mas graças a Deus, porque não é assim. Nós, agora, de forma alguma, podemos ser condenados, nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 1. Ele diz o seguinte, com muita clareza: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não há, então, quem nos arrebate das suas mãos. Não há o que pagarmos no inferno. Por que razão? Porque o Senhor, o nosso Deus, que é um Deus justo, Ele condenou alguém. Ele não deixou de condenar o nosso pecado. Ele condenou o nosso pecado no seu próprio Filho. Foi Ele quem recebeu a ira que nós merecíamos receber. A dívida, o script de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz de Cristo. Nós fomos salvos de uma vez para sempre através de uma obra que é perfeita. Isso nos assegura, então, a nossa justificação.
E o segundo ponto, irmãos, brevemente, é a intercessão de Cristo. Veja, o que vai ser argumentado aqui pelo autor é que a aplicação da vida e da morte de Cristo se relacionam com a sua intercessão por nós. Uma distinção era feita no passado e é feita então na teologia e vai ser feita por um homem chamado Thomas Goodwin, um puritano do passado. E o que é dito é o seguinte, é dito que a morte de Cristo é o meio de aquisição ou obtenção da salvação a nosso favor. Todavia, sua intercessão é um meio de aplicá-la de forma total a todos nós que fomos salvos. A ideia aqui, irmãos, é que nós que fomos salvos dependemos da contínua intercessão de Cristo por nós, o tempo inteiro. Como vai dizer o próprio Thomas Goodwin, devemos nossa permanência na graça por todo momento, pelo fato de Ele, Cristo, estar assentado no céu e interceder por nós a cada momento. O que teria de acontecer, irmãos, para que nós fôssemos desconsiderados como não mais justos? Cristo teria de renunciar ao seu ofício como sumo sacerdote, para que alguém então perdesse esta condição, a obra da justificação. Ele teria de se desconsiderar como sumo sacerdote. Nós sabemos, Cristo, ele possui 3 ofícios. Ele é profeta, ele é rei, ele é o perfeito sumo sacerdote. A Escritura fala abundantemente sobre isso, assim como nossos padrões doutrinários também o falam. Então, o que teria de acontecer é que Jesus teria de abandonar o seu povo. Você pode perder a justificação quando Cristo decidir que não quer mais ser o sumo sacerdote. Ou você perderá a justificação quando Jesus decidir que não quer mais ser misericordioso. Mas Cristo nunca o fará. É uma grande impossibilidade considerarmos isto, porque Cristo nunca jamais deixará de ser o sumo sacerdote, sendo ele o Deus, homem, cheio do Espírito Santo e capacitado por Deus, chamado para isso, para ser o nosso próprio sumo sacerdote. Ele nunca deixará e ele nunca jamais deixará de ser misericordioso. Jesus, irmãos, sempre estará, sempre esteve, sempre estará intercedendo na justificação do seu povo. Ele intercede por nós. E o Pai, irmãos, Deus, o Pai, está seguro que o Filho cumprirá o ofício de sumo sacerdote por seu povo. E Deus, irmãos, é por nós. Se Deus, irmãos, é por nós, quem será contra nós? Uma coisa nós podemos estar certos. Certamente não será Jesus. Jesus não será contra nós. Ele faz a vontade do seu Pai e ele age em favor do seu povo continuamente. Estamos seguros em Cristo. Nunca jamais passaremos ou retornaremos à nossa antiga filiação, muito menos experimentaremos condenação. Cristo foi condenado por nós. Louvado seja Deus por sua graça revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.